pegando um gancho com isso, né, Rodrigo, com o que tu nos trouxe no início lá, com perda de produtividade, né, através do pH, né, cada ponto de pH aí, trazendo 2,3 sacos, né, de perda. E eu queria fazer esse link com acidez, novamente, por quê? Porque o nosso compromisso aqui com quem nos ouve é dar um caminho, ir rumo ao 100. Então, obviamente que a gente sabe que num contexto aí, pelos números que você trouxe, 63% das nossas áreas, a gente está andando com a Ferrari no meio do buraco, né? Isso aí. Olhando do ponto de vista de acidez. Então, Rodrigo, o que eu queria discutir contigo nesse momento para trazer uma ideia de um caminho para o produtor? Bom, a gente sabe que nós estamos com um problema de acidez, tá? Eu fiz um mapa e agora vou fazer calagem. Então, quais são os pontos, assim, Rodrigo, em termos de... Bom, eu aplico isso em superfície. Claro, aqui a gente está falando de vários tipos de solo, obviamente. Quem está nos ouvindo entende isso, né? Nós não vamos dar uma receita, mas até porque nem eu e nem você acredita nisso, né? Mas quais são os pontos, assim, Rodrigo, para o produtor que quer fazer essa correção, quer asfaltar o caminho aí para a Ferrari andar, olhando do ponto de vista de acidez? E aqui eu quero dividir alguns pontos, tá, Rodrigo? Primeiro, questão de dose, né? A gente tem um nível de acidificação natural pela chuva, pela matéria orgânica, pelos fertilizantes que a gente usa. Então, essa necessidade de maiores doses, né, você já nos trouxe. E também, talvez lá no passado, a própria academia tem essa culpa, né? A supercalagem vai destruir o solo e tal, aquela coisa. Então, até que ponto, assim, Rodrigo, hoje a gente consegue trabalhar com doses menores, né? Então, dose é algo que eu quero que a gente comente um pouco com os nossos ouvintes. Em superfície, hoje vem uma onda muito forte de começar o sistema de novo. É algo que eu acho muito difícil o Rio Grande do Sul fazer na prática, né? Pelo histórico de chuva que nós tivemos no ano passado, nesse ano. Mas, enfim, eu quero a tua opinião sobre esses pontos. E aí nos linkar com a qualidade do calcário, porque realmente, e aqui talvez seja o momento polêmico aí do podcast, mas é algo que divide muito, e nada melhor do que alguém que tem essa experiência, né, de anos com histórico manejando, ou seja, fazendo uma amostragem, fazendo um diagnóstico, aplicando com agricultura de precisão, né, e reamostrando, olhando como que isso foi. Então, pessoal, isso é muito valioso, uma informação dessa do Rodrigo, porque a gente consegue construir um cenário em diversos solos, diversas realidades de produtores com ajuste fino, produtores com ajustes mais extensos. E eu queria contar, Rodrigo, com a tua expertise nesse sentido, porque comentamos em off e agora abrindo para o público, hoje a minha grande preocupação que eu tenho é o manejo da acidez do solo. E aí, lá no final, a gente vai olhar ainda, eu sei que ficou extensa a pergunta, mas é que é um tema que me empolga, né? A gente ainda quer fazer perfil do solo, né? Então, Rodrigo, como que a tua expertise olha para esses cenários? Qualidade de calcário, doses de calcário, com dose em superfície, e ainda se tu puder fazer esse link de construção de perfil do solo ainda. Tá show, então. Obrigado de novo aí, Felipe. Acho que são pontos realmente importantes, né? A gente já vinha conversando e eles convergem, né, para muito do que a gente tá sempre buscando, né? Porque tu não vai conseguir ter estabilidade produtiva, tu não vai conseguir alta produtividade com presença de acidez, com alumínio, com baixo nível de cálcio e magnésio, enfim. Então, realmente, o primeiro passo de qualquer processo produtivo, ele tem que passar, logicamente, com uma boa análise de dados, né, uma geração de dados muito boa, mas, posteriormente, com a análise, né, e olhar como vai se combater essa acidez. E quando você está me perguntando aqui, eu estava lembrando já de alguns resultados que são algo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, para a gente entender o seguinte: vamos supor que nós tenhamos uma conta lá no banco, né, e tem crédito e débito. Basicamente, tudo que a gente faz no nosso solo, a gente está debitando, a gente está gerando acidez. A única coisa que acredita lá, que beneficia o combate a essa acidez, é a calagem. Como tu mesmo colocou, né, antes, a questão de rotação de cultura, a questão de decomposição de matéria orgânica, muitas vezes irrigação, umidade, os próprios fertilizantes, muitas vezes passar uma grade no solo, tudo gera acidez. Basicamente é assim. A pesquisa fala que em áreas de sequeiro a gente estaria utilizando ou tendo uma necessidade mínima, vamos utilizar aqui a palavra queima, de 850 quilos a 1 tonelada de calcário por ano, em áreas de sequeiro. Em áreas irrigadas, esse número pode partir de 1 tonelada
e 200 até 1,5 toneladas. Então é isso que o teu solo debita por ano. Então, assim, é uma queima de calcário. Aí o que acontece? Aí a gente volta um pouco no início aqui do que nós estávamos comentando no podcast. Aí o cara usa 2 toneladas de calcário por ano a cada 3 anos. Bicho, só tá gerando acidez, ele não consegue nem completar o que ele gerou de acidez na área. Então, Rodrigo, nesse cenário eu brinco assim, ó, você não tá fazendo calagem nem para chuva, né? Isso aí. Não tá dando nem para chuva. Nem para chuva, boa colocação. Então esse é um primeiro ponto, tá? Então essa calagem de manutenção, eu acredito que ela tem que ser muito considerada nas recomendações. E tu sabe, a gente já discute isso há algum tempo, né? Essa forma de apresentação, de falar de calagem de manutenção é algo que a gente tem nas nossas recomendações, né? Que a gente não trabalha com taxa zero de calcário, né? Tu tá lá com pH em água 6, 6,2 e tal, a gente sempre vai ter uma dose de calcário em superfície para fazer. E muitas vezes os produtores e consultores nos perguntam, mas por que quer botar calcário ainda em cima dessa área? Então entra todo aquele conceito que a gente estava comentando no início, da questão de não deixar a acidez começar a ser gerada na superfície e atender essa demanda para daqui 2, 3 anos, quando a gente voltar a reamostrar aquela área e, consequentemente com isso, a gente continuar com aquele alto potencial produtivo que a gente gerou lá por esse pH mais alto. Então a gente fala muito dessa questão de calagem de manutenção. Mas a calagem de manutenção ela vai acontecer quando o meu pH em água já estiver elevado. Num primeiro momento, vamos pegar uma situação que é a maioria das áreas que a gente trabalha, a gente tem que estar adequando doses realmente mais elevadas de calcário para combater essa acidez muito forte que a gente tem inicial. Então hoje, realmente a gente faz médias aí de doses de calcário de 3,5, 4, até 5 toneladas por hectare muitas vezes, para fazer realmente uma primeira aplicação, combater essa acidez dentro de um processo produtivo, para que a gente volte, então, a fazer reamostragem e tal, num segundo momento, e entender o que aquele calcário fez. Então, esse é um ponto.